tarde. Começamos mais uma praça do município na DNFM. Como habitualmente estão connosco João Simas da CDU, Ananias Quintano do PS, Nuno Alas do PSD, Diogo Vasconcelos do CDS e Bruno Martins do Bloco de Esquerda. Bem-vindos a mais uma praça de debate. Começamos com as notas de abertura do João Simas. Bem-vindo, João. Ora, boa tarde a todos os que estamos aqui, os que nos ouvem por todo o lado, em Évora e nos lados do mundo. Tenho poucas notas. Uma nota que tinha aqui é sobre a questão do Covid. Felizmente, o número de infecções e o número de óbitos está a diminuir. Houve uma diminuição até um pouco drástica, e eu penso que está na altura de começar a abrir mais a economia e a vida social das pessoas, com algum cuidado. Penso ter-se discutido a questão das escolas, se calhar antes da Páscoa não vale a pena estar a abrir, mas depois pode haver uma abertura progressiva, conforme os ciclos, começando nos ciclos mais baixos, portanto primeiro ciclo, depois segundo ciclo, por aí adiante. Eu acho que também é possível haver um sistema misto, sobretudo com os alunos do secundário, com aulas presenciais, com videoconferências ao mesmo tempo, digamos metade a metade. Portanto, isto tem que ir abrindo progressivamente, até porque, apesar da falta de vacinas, vai havendo alguma e, portanto, estamos longe ainda da imunidade de grupo, mas vai havendo mais facilidade nos contactos sociais devido a estes fatores. Outra nota que queria dar, já em tempos falei aqui disto, é sobre o funcionamento da própria Assembleia Municipal. Houve há dias é interessante, foi feita por videoconferência, cada um em seu lado, mas há certos vícios que se mantêm. Eu dou o exemplo de um. Há um período do público que é de 15 minutos para o público falar. Ora, há alguns eleitos que aproveitam isso e falam, não para responder propriamente ao público, mas para digamos, aumentar a confusão. E já agora, a propósito destas tecnologias, é interessante porque isto vai permitir muita coisa e permite já. Não só a Assembleia Municipal foi por videoconferência, como, por exemplo, ainda há dias, depois de uma aula, estive a dar uma entrevista sobre bibliotecas a uma senhora que é do Brasil, que está a fazer doutoramento aqui na Universidade de Évora. Eu estava fora de Évora e ela, quando lhe perguntei onde estava em Amsterdão. Portanto, isto hoje é possível, a partir de qualquer lado, fazer estas coisas. Portanto, são coisas que vieram para ficar. Portanto, são as minhas notas. Muito obrigado, João. Muito obrigado, João, que começou com as suas notas no programa de hoje. Ananias Quintano, bem-vindo. Notas para a abertura desta praça do município. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde ao auditório da DNFM. Apenas 2 ou 3 notas. Penso que fez ontem um ano em que apareceu o primeiro caso em Portugal do Covid-19. Portanto, felizmente as coisas tiveram altos e baixos, mas agora estão já num período que certamente não voltarão os casos a subir. Mas gostei ontem, sobretudo quando, para vincar o ano, houve uma entrevista da Ministra da Saúde e gostei especialmente da intervenção da senhora, as perguntas dos jornalistas são as mesmas sempre, como é que fazia, se errou, onde é que deixou de errar. Gostei da resposta da senhora, reconhecendo que errou e que se ela reconhecesse onde é que errou e como é que errou, se isso resolvia o problema, não resolvia, isso faria diferente, claro que nem ela sabe se faria diferente. Gostei de facto das respostas e continua a surpreender-me a senhora. Outra nota, queria falar de uma proposta que foi de recomendação que a bancada do PS apresentou na Assembleia Municipal sobre a questão da água no concelho. Era uma simples recomendação e fiquei surpreendido quando toda a oposição, caiu em cima de ser o PS a fazer esta recomendação. O PS teve culpas, já as reconheceu, continua a haver a dívida para cima, também já falámos sobre isso, a questão do contrato com as Águas de Portugal, também já falámos sobre isso e foi reconhecido que foi um erro. Quer dizer, não percebo porque é que agora, nesta altura e tantos anos depois, não pode o PS vir reclamar aquilo que
que têm a ver com a melhoria de vida dos seus municípios. Até porque, e aquilo apareceu, porque pessoalmente também eu recebi várias queixas, quer do Alto dos Cugos, quer da Malagueira, quer de vários bairros da cidade em que as coisas estavam a agravar. Daí aquela recomendação. Portanto, não entendi, era uma tentativa de resolver as coisas. Já lá vão 8 anos, se continuamos assim, nunca mais isto irá ser resolvido. Em relação à outra questão do funcionamento da Assembleia, aconteceu na Assembleia, no período de ordem do dia, a ver aquilo que todos nós sabemos, com uma intervenção de quem estava, do estava na Assembleia, que era do PS. Penso que aconteceu porque a conversa veio à baila, e se calhar aconteceu por isso mesmo, mas, no entanto, não posso deixar de lembrar que até, inclusivamente, nas declarações de voto, já vimos a CDU, sobretudo o José Figueira, fazendo autênticas declarações políticas ali em tempo recorde. Portanto, não percebo também esta admiração. Era só por agora. Muito obrigado, Ananias. Nuno Alas, bem-vindo. Notas para a abertura da Praça do Município. Olá, boa tarde às pessoas que nos ouvem, aos colegas, ao Luís. Peço desculpa, estou muito cansado, se a minha voz se arrastar é normal, peço desculpa por isto. A primeira já nota ouvi, tem a já ver... ouvi desculpas melhores, olha. Não, estou muito cansado. Estou a brincar contigo. Esta coisa, às vezes, uma pessoa estar desde as 7 da manhã agarrado a um computador, chega a uma certa hora, então continuar aqui agarrado a um computador, isto A primeira tem a ver com a novela Aeroporto Montijo, desta vez chumbado por parceiros de duas autarquias, da Moita e do Seixal, se não tenho erro. Naturalmente, enquanto português, eu próprio devo questionar porque é que duas autarquias devem questionar o interesse nacional se o interesse ambiental, por exemplo, tivesse salvaguardado. Mas a questão não tem tanto a ver com o que as autarquias decidiram vetar ou não, tem a ver com a atrapalhada que isto foi desde o princípio. Se vocês se recordam que há uns tempos atrás, o então Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, que se mostrava um fraco candidato às eleições europeias, precisou de algum palco e de algum show-off para se mostrar enquanto candidato ao Parlamento Europeu, e a melhor forma foi lançarem o Aeroporto Montijo, ainda que não tivesse feito ainda o estudo de impacto ambiental e ainda que não existissem estes parceiros das câmaras, que pelos vistos são limitativos. Eu diria que venha Alcochete, que venha Montijo, que venha Beja, porque não estudarmos isso, não é? Já que o Alentejo e o interior fica tantas vezes esquecido. Tenho um bocado de pena que assuntos tão importantes para o país sejam tratados de forma tão palhaceira e tão no espetáculo, com lançamento de obras e de projetos que na prática se calhar nem sequer se vão concretizar. Portanto, há mais de 50 anos que se anda a estudar isso. Mas um bocadinho mais de sobriedade nas decisões e na forma como se comunica com os portugueses, um bocadinho mais respeito. A segunda nota tem a ver com isto, portanto, fez na terça-feira uma semana, ou aliás um ano, do primeiro caso identificado de Covid em Portugal. O Simas falava há pouco da questão da reabertura das escolas, e é um assunto que está muito em cima da mesa. Se é urgente reabrir as escolas, também será urgente vacinar todos os professores. E isso é indispensável, torná-los prioritários, independentemente de riscos de outros tipos de doenças que possam ter, porque se queremos dar confiança à comunidade educativa, só podemos fazer de uma maneira, que é vacinar todos os professores e garantir que quando a escola reabrirem, os professores estarão todos vacinados. Uma terceira nota que eu não trazia preparada, que tem a ver com aquilo que a Ananias aqui referiu, acerca da proposta de recomendação que o PS apresentou para que a Câmara Municipal de Évora reparasse os problemas todos de abastecimento de água aos canaviais e a outras zonas. O PSD está preocupado com esse assunto, aliás, fez vir aprovar apresentou um requerimento ao Sr. Presidente de Câmara, na sequência de tanta confusão, para que possamos entre todos reunir com a empresa das Águas de Portugal, com o Executivo, com a Junta e com as associações de moradores, se elas existirem por ali, para tentarmos perceber o estado da arte das coisas. O que o PSD não concorda, nem se põe a jeito, é de fazer campanha pelo PS. Eu vou explicar só porquê. Porque em 2 anos consecutivos, em 2020 e 2021, o PS viabiliza o orçamento deste Executivo CDU sem garantir que estava lá €1 que fosse para resolver o problema da água dos canaviais ou do Alto dos Cugos, ou o que quer que seja. Vir nas vésperas das eleições, como sonhos para depois aparecer nos meios de comunicação social, dizendo que foi o PS que resolveu o problema da água àquelas pessoas, que o PSD não contou para isso. E foi nesse sentido
que o PSD decidiu abster-se, percebendo a gravidade das situações e concordando de facto que é necessário fazer alguma coisa, mas não se pondo a jeito ir a reboque das recomendações do PS, que em sede de orçamento deixa passar tudo. E depois vem cá para fora, há Jesus, que está tudo mal, mas quando teve a oportunidade de negociar, não garantiu €1 para resolver o mesmo problema. E foi mesmo nesse motivo... Mas acho que é injusto isso que está a dizer. Não é, porque objetivamente... Não é bem assim. Podemos um dia discutir. No orçamento de 2021, o PS não exigiu. Atenção, estamos a falar, por exemplo, o PS, o Presidente da Junta de Freguesia dos Canageiros, uma das zonas mais afetadas, é o Presidente do PS de Évora, esteve envolvido nas negociações e não garantiu que aquilo fosse resolvido. E quem é que disse nessas negociações, nas falas dos canavieeiros? Quem disse? Mas eu falar... mas isso... Um dia quero falar aqui sobre... Muito bem. Falar é a melhor técnica do Presidente da Câmara. Das notas... Obrigá-lo a ter obra feita e dinheiro previsto para a execução da obra, isso é que é importante. Muito bem, Nuno. Julgo que as notas estão dadas para a abertura desta praça. Diogo Vasconcelos, bem-vindo. Notas de abertura na praça do município. O microfone. Exatamente, Diogo. Muito obrigado. Boa tarde aqui aos meus colegas de painel. Tenho aqui 4 notas de abertura. A primeira é para dar os parabéns ao Círculo Évrense, que faz hoje 156 anos, é uma instituição da cidade, com 156 anos de história, portanto acho... É a mais antiga. É a mais antiga da cidade, faz hoje anos. Dar também os parabéns ao meu colégio, ao Colégio Militar de Lisboa, que faz 218 anos, também é uma das escolas, uma das instituições de ensino mais antigas do país. Falar aqui da situação dos cães e do roubo de cães que tem havido pela cidade, tem sido uma constante, recorrente, aliás, e depois vão buscar sempre os cães ao mesmo acampamento de nómadas, neste caso, para não ferir suscetibilidades, mas são sempre as mesmas pessoas que têm lá os cães. Já soube casos de um cão que foi, já soube de um caso, um cão que lá foi, já foram buscar 2 vezes, pois as mesmas pessoas entram em propriedade privada dos canis e estão a roubar os animais. Eu acho que temos que tomar uma atitude em relação a isto. Não está em causa as pessoas nem a sua raça, está em causa o cumprimento da lei, que é igual para todos, e neste caso proíbe o roubo de animais de companhia das pessoas. Portanto, ontem parece que houve outra intervenção da PSP, foram recuperados mais uma série de cães noutro acampamento. Portanto, queria chamar a atenção para esta situação que já se arrasta há muito tempo e é grave. Queria dar também aqui nota desculpem. Queria dar aqui também nota da chegada à Évora das monjas que vão ocupar o antigo convento da Cartucha. Esta semana vão chegar as novas religiosas que vão ocupar o convento da Cartucha. Acho, na minha opinião, e na opinião do CDS, na minha, do CDS não vou falar, acho que é positivo o convento da Cartucha ser habitado por religiosos outra vez e servir para aquilo que foi feito e foi recuperado pelo Conde Vilalva há 50 anos. Dar também nota da minha estranheza da constituição do novo corpo dirigente do Lusitano SAD, que é uma senhora nigeriana que vive na Nigéria, que é a nova presidente do Lusitano SAD. Tudo isto é muito estranho, e eu, como lusitanista há 40 anos e que vivi muitas tardes naquele estádio e que assisti a muitos jogos do Lusitano, tenho pena que todo este processo esteja a ser pouco claro, e que isto pode resultar na extinção ou em qualquer outra situação menos feliz de uma instituição de Évora, que é o Lusitano de Évora, e também como pai de um atleta do Lusitano, não é do Lusitano SAD, agora é do Lusitano Clube, estão divididos em 2, mas tudo aquilo é estranho, e acho que
tenho pena, no fundo tenho pena que isto aconteça. Muito bem, Diogo. Muito obrigado. Bruno Martins, boa tarde, bem-vindo. Notas de abertura nesta praça. Boa tarde, Luís. Boa tarde aos colegas de painel e a quem nos ouve pela Diana FM. Eu não queria falar sobre o assunto, mas já que o Diogo falou, eu estou mesmo muito cansado do preconceito. Cansa-me muito o preconceito por várias razões. Por razões pessoais, por razões profissionais. Cansa-me muito o preconceito. Embora eu reconheça que seja normal, ou seja, o ser humano é naturalmente preconceituoso, porque nós temos a necessidade de informação, de organizar a nossa informação no cérebro em caixas, de rotular informação, porque nós temos limites, e portanto tendemos a fazer generalizações em várias áreas da nossa vida, e é aí que surgem os fenómenos de preconceito e de racismo, e muitas vezes não por maldade, mas por esta dificuldade de sair da caixa. Eu queria falar desta questão dos cães, e tinha aqui outras notas, mas vou ter que falar sobre esta questão dos cães e das pessoas ciganas, que se pode dizer que elas são pessoas ciganas, não são nómadas, são pessoas que querem, na sua grande maioria, querem viver em Évora e são tão éborenses como qualquer um de nós. Eu soube desta questão dos cães exatamente por pessoas que viviam nesse acampamento. Portanto, as pessoas que vivem naquele acampamento sabem quem são as outras pessoas desse acampamento que roubaram os cães. E a pergunta que eu digo é, como é que roubam uma segunda vez se na primeira vez a PSP não identifica os sujeitos que estão mais do que identificados? Dá jeito continuar a manter este preconceito contra toda aquela gente, contra aquelas dezenas de famílias que estamos aqui a falar? Dá jeito manter este preconceito? É porque quando falamos disto, temos que falar exatamente na pessoa X e Y que cometeu crimes Z e W. E é sobre essas pessoas que devemos atuar. Não podemos continuar a fazer estas generalizações que são perigosas, que não beneficiam ninguém. E temos que compreender porque é que no seio de algumas comunidades existem comportamentos desviantes e porque é que eles surgem. E temos também que compreender ainda mais que mercado ilegal de cães é que existe por trás, porque aqueles 2, 3 indivíduos que roubaram os cães vão vendê-los. Eles têm estado a vendê-los. E convém perceber a quem é que eles estão a vendê-los, quem é que está a beneficiar também deste comércio ilegal. Portanto, isso é que importa atuar sobre os crimes em si e sobre as causas. Não importa estarmos aqui a fazer uma análise de colocar, como eu já vejo nas redes sociais, dizer que querem incendiar os acampamentos, as pessoas foram todas expulsas como se fossem todas culpadas, não lhes deram mais uma vez um sítio para poderem acampar. Famílias que têm miúdos com deficiência, miúdos que estão em instituições, que estão em escolas, alguns adultos que estão em cursos de formação profissional sem uma resposta solidária para poderem ter um sítio para acampar em Évora. Por favor, parem de tratar as pessoas todas da mesma forma, parem com este preconceito, tenham a decência de ir a falar com as pessoas olhos nos olhos, porque é assim que se resolvem as coisas, não é alimentando o preconceito. Quanto aos crimes, eles devem ser tratados como qualquer outro crime. E, portanto, eu faço mesmo este apelo, e quem nos ouve, que tente sair um bocadinho da caixa do preconceito e que tente olhar para as pessoas, porque senão eu também podia dizer que o Ananias Quintano era um corrupto, porque o Sócrates é um corrupto e como é do PS, estava na caixa do PS, o PSD como é do Duarte Lima, estava na caixa do Duarte Lima, o Diogo como estava o Paulo Portas estava na caixa dos que fazem vigarices com submarinos. Vamos sair destas caixas, por favor. Por favor, vamos sair destas caixas e vamos olhar para estas pessoas. Estas pessoas são desesperadas. Eu acompanho alguma destas famílias, uma das famílias teve que fugir para Montemor. E agora não tem os atendimentos, tem atendimentos clínicos e terapêuticos para fazer e não tem como vir. Por favor, e são famílias que não fazem mal a uma mosca, por favor, vamos ter alguma decência de olhar para as pessoas e para cada pessoa na sua individualidade. Eu só peço isto, de uma vez por todas, esta sociedade, numa altura em que o ambiente está inflamatório, as redes sociais lê-se de tudo e mais alguma coisa, e isto não beneficia ninguém. Ninguém. Não beneficia as pessoas ciganas, mas também não beneficia as pessoas não ciganas. Alguma calma e alguma prudência e algum humanismo, por favor. E mais, tinha aqui outras notas, mas não vou dizê-las. Obrigado, Bruno. Assim começámos a Praça do Município. Entramos no primeiro tema da agenda. Ora, temos para falar o PRR. Há pouco, antes de começarmos a gravar, perguntava-se, mas afinal, o que é este? PRR é o Plano de Recuperação e Resiliência. A variante do IP2 em Évora está prevista e a questão que colocamos aqui para falar é:
Será isto suficiente? O que deve ser incluído neste plano que o Governo prepara para apresentar em Bruxelas? João Simas. Só queria dar uma nota rápida, já que fui interpelado também. Quando falei na Assembleia Municipal, eu falei no período em que o público tem a possibilidade de falar, que são 15 minutos, e há quem aproveite para fazer demorar aquilo uma hora. A outra questão que foi referida, as águas dos canaviais, já podemos falar outra vez disso, tem a ver com uma empresa pública que está neste momento, parece que a resolver o assunto. Portanto, não vale a pena falar da Junta de Freguesia ou da Câmara, que a conduta é da EPAL. Bom, em relação ao plano de recuperação e resiliência, andei a tentar ler umas coisas, não consegui ler tudo, porque o plano é vasto. Fala-se em muitos milhões, muitos milhares de milhões para este plano. Infelizmente, não vejo muito para o interior do país, nomeadamente o Alentejo. No Alentejo, o que é referido é essencialmente a barragem dos Pisões, no distrito de Porto Alegre, que é fundamental. É uma barragem que permite a irrigação, mas permite também o abastecimento público de água e até a energia solar. É importante isso. E a IP2 é Évora. Por acaso, não sei se em Estremoz também há alguma referência, porque em Estremoz também valia a pena, porque neste momento quem vá daqui do distrito de Évora para Porto Alegre tem que atravessar a cidade de Estremoz. Bom, a IP2 é estruturante para o país, essencialmente para o Alentejo e até para a cidade de Évora. Vai permitir desviar muito trânsito, digamos, entre aspas, parasita, que passa aqui pelo meio da cidade. Portanto, isso é importantíssimo. Agora, eu tenho algumas dúvidas sobre uma coisa. É que não sei se o plano inicial da IP2 vai ser respeitado. Penso que estou a estudar a hipótese de aproveitar uma parte da estrada, daquele cruzamento do nó de Samanços até Évora, o que é um pouco perigoso, visto que é uma zona de muitos acidentes. Espero que não seja bem assim. E por outro lado, também estava prevista via dupla nesse troço, não sei se vai continuar isso. Portanto, temos que estar atentos a essa questão. Depois, este plano deveria penso eu, conter muito mais coisas, já que se fala também tanto em ambiente, a descarbonização, etc. Há outros projetos que são também importantíssimos para a nossa região. Por exemplo, a rede viária, não estou a falar já das IPs e autoestradas, mas a rede viária, em parte nacional, em parte municipal, devia ser contemplada. Alguns municípios não têm a possibilidade de arranjar as estradas municipais, porque nós estamos numa região com municípios bastante extensos. Basta pensar que o Concelho de Évora é o 5º mais extenso do país. Portanto, o que envolve uma rede viária bastante extensa. Penso que também há outros projetos que seriam importantes para a cidade, que podiam ser financiados, como seja aquela circular nascente que já falámos aqui várias vezes. Não há nada sobre isso. Infelizmente também não há grande coisa. Mas ora, estava com essa posição do IP2, mas falava o que mais sobre este plano de resiliência? Diga. Estava aqui a falar também dos pequenos e médios empresários, não vejo aqui grandes apoios, até os agricultores, embora haja outros programas para isso. Estou também a pensar que no caso da saúde, já que nós vamos ter um hospital central, também podíamos caminhar para uma escola de saúde pública onde houvesse o curso de medicina. Estou a pensar no financiamento das redes de água em baixo. Infelizmente o governo quer entregar as redes de água a empresas públicas, como seja a EPAL, mas muito das redes de água tem que ser revisto. Estou a pensar também na questão da habitação. Nós temos um parque habitacional muito fraco, e nós, se falamos na descarbonização, devia haver programas para instalar, por exemplo, as janelas de vidro duplo para melhorar o conforto das casas em termos de temperatura, etc. E há outras muitas questões, como seja a atração de outro tipo de população para o Alentejo,
nomeadamente técnicos que tanta falta fazem, como, por exemplo, também combater a pobreza e outros problemas. Portanto, há muitos problemas que podiam ser resolvidos também com esta tal bazuca de que se fala. Infelizmente, temos pouco. Aproveitar esse PRR para outras iniciativas. Claro, até porque no nosso país não há razão de ser, comparando com outros, esta diferença entre o litoral e o interior. Nós temos o litoral a 200 km ou menos, não é? Portanto, nós podíamos constituir quase como uma espécie de uma mega cidade com campo dentro do nosso país. Há países que têm resolvido isso melhor. Nós temos um interior ainda muito afastado do litoral em termos económicos e sociais. Muito obrigado, João. Ananias Quintano, serão necessárias novas e mais propostas para este plano de resiliência? Eu não consigo, além de ser especialista nestas matérias, económicas sobretudo, eu não consigo ainda ver a dimensão do impacto que possa ter este PRE na sociedade portuguesa. Não consigo perceber. Além de que este, segundo conhecemos, é um PRR ainda provisório e virá certamente aí o definitivo depois dos contributos que foram dados até à passada segunda-feira. Eu, em relação a esses contributos, e houve aqui coisas que o João acima disse, que estou perfeitamente de acordo, provavelmente muitos destes deveriam vir através, não das câmaras municipais, como na minha opinião erradamente se fez, mas sim da CIMAC, ou seja, eu acho que houve propostas quase individuais de câmaras, quando na verdade eu achava que deveria ser o conjunto das câmaras que deveria fazer esse tipo de propostas. Sabemos que tem 3 pilares, o plano, resiliência, a transição climática e a transição digital, e também sabemos que muitas das medidas para muita da sociedade portuguesa, dos vários setores, são transversais em tudo isto. Ou seja, se há certamente questões de restaurantes na transição digital, como há na resiliência, se calhar noutros sítios a resiliência tem tido cá também a saúde, haverá outros setores, ou seja, tudo isto é transversal. Portanto, é um pouco complicado para mim, pelo menos para já, fazer assim uma grande análise sobre tudo isto. O que me parece, e há 2 preocupações que eu tenho, é que, primeiro é o facto de, na verdade, ver pouco investimento no interior em relação ao litoral, mas sobretudo em relação a Lisboa e Porto, e em relação às grandes áreas, enfim, metropolitanas que vão ser, na minha opinião, altamente beneficiadas em relação ao resto. Portanto, mas como digo, são apoios transversais, é difícil contabilizar tudo isto. Agora, também penso que este plano deveria ser, em minha opinião, uma oportunidade para tentar fixar pessoas no interior. Há de facto que, se há investimentos, se vai ter mais investimentos, deveria haver, na verdade, essa grande preocupação. A outra grande preocupação que tenho é a fiscalização de como se gastam, ou como vão ser atribuídas e como se vão gastar estas verbas, esperando sempre que não seja a vergonha do que se passou há 20, 30 anos com o quadro, com os fundos europeus, que era quem pudesse que se amanhasse, como se diz aqui na nossa terra. Portanto, são as 2 preocupações que tenho. Em relação ao que perguntam sobre a variante, é evidente que ficamos satisfeitos com a execução da obra da Nascente Évora, na verdade, da IP2, e também sabemos, me parece, que é provável que seja lá integrado também o final da IP2 até Estremoz, e também, segundo parece, uma via do cruzamento de Samanços, chamado Samanços, para baixo, para Reguengos e para a Espanha, para Morão, por aí. É o que parece. Em relação a mais por nós, pois não sei, vamos vendo o que é que vai acontecer. O Ananias já deixou aqui esta visão de que provavelmente as propostas para o PRR deveriam ser feitas de forma mais agrupada. Ora, Nuno Alas, que análise faz este plano de recuperação e resiliência que inclui para já, sabemos, este projeto de construção do IP2? Bom, antes de mais, eu antes de entrar na questão do plano de recuperação e resiliência e naquilo que ele traz para a nossa região, só dizer uma coisa. Há uma clara diferença entre aquilo que os norte-americanos estão a fazer e aquilo que os europeus fazem.
pela forma como se faz e no tempo em que se faz. Os norte-americanos, já Donald Trump tinha feito e agora já Joe Biden também o fez, decidiu, para cada americano com rendimento anual abaixo de $50.000, atribuiu-lhe $1.400 para consumir no que ele entender, consumo interno. Criando através desta doação, digamos, da doação deste cheque, uma escolha nos cidadãos para que estimule a economia, para que comprem, para que com isso as empresas se fortaleçam, criem mais emprego e, portanto, a partir daí ponham o mercado a funcionar. É uma forma de fazer andar. E enquanto na Europa estamos dependentes de planos nacionais aprovados pelos parlamentos, depois aprovados, se lembram com a história da Hungria e da Polónia, aprovados pelo Conselho da Europa, por todos os países membros, etc. E isto faz com que uma decisão da Europa, que nos Estados Unidos é tomada ao fim de 15 dias, na Europa ande 6 meses para se concretizar. Isto é um grande problema. É um grande problema porque estamos perante uma crise sem precedentes e sem perceber por onde é que nós vamos sair desta crise. Qual é que é o caminho para sair desta crise? Portanto, o tempo aqui costuma ser algo que é importante para combater as crises. Para também dizer, eu antes de ver a questão do que é que o plano deveria ter para o Alentejo ou de que áreas, questiono uma coisa, questiono um bocadinho a capacidade, questiono bastante a capacidade de concretização e da execução deste dinheiro, destes 16 mil milhões de euros, que são esta bazuca financeira do Plano de Recuperação e Resiliência, mais ainda dos 61 mil milhões de euros que constitui o global dos fundos comunitários, quer do que resta ainda do Portugal 2020 para gastar, deste Plano de Recuperação e Resiliência de cerca de 16 mil milhões de euros e do novo quadro de financiamento que vai ser de 2021 a 2027. Eu questiono muito se Portugal tem um histórico de execução não muito bom destes programas, para além da qualidade de algumas coisas que se fazem. Portanto, isto, neste momento, assusta-me mais o método, o tempo de o fazer e a capacidade para o fazermos. Quanto ao plano em si, o plano incide em 3 grandes áreas da resiliência, transição climática e transição digital. É claro que aqui não cabe tudo. Eu percebo quem, no setor privado e no apoio às empresas, neste momento questiona muito a falta de apoios, porque a partir desses mesmos apoios para a competitividade virão através do instrumento do Portugal 2020, também através do plano da programação para 2021 e 2027. Eu, pessoalmente, e face a esta crise que é típica, e as pessoas, quem me vai ouvindo aqui há algum tempo, se vão perceber disto, eu não sou nenhum neoliberal, sou um social-democrata. E entendo como, neste momento, perante esta crise, não há nenhum fim ou nenhuma saída à vista concreta, cabe ao Estado dar uma resposta robusta através de investimento público. E parece-me que, neste momento, é a única saída. Porque nós aqui, quando foi a crise, na altura da Troika, etc., víamos o turismo e alguma indústria como uma tábua de salvação para a economia portuguesa. Nós, neste momento, não encontramos no turismo essa resposta, não encontramos na indústria, porque também não temos essa capacidade, nunca soubemos construir uma resposta para sair desta crise. Então, qual a melhor forma para já de dar algum choque de estímulo à economia? O investimento público através de grandes obras de regime. E entram aqui naturalmente questões que são importantes. É claro que eu diria que para o Alentejo é pouca coisa. É verdade, vem a variante nascente, que é importante concluir. A malta do Baixo Alentejo vê algumas obras importantes, como a variante Abrangel no IP8, a conclusão de alguns troços, mas, por exemplo, por concretizar a questão da ferrovia e da ligação mais rápida de Beja a Lisboa. É verdade, o fim de divisão CRAT que vai permitir regar e produzir eletricidade no distrito de Porto Alegre. Mas o que é verdade é que este plano vem dizer vai fazer aquilo que está a acontecer muitas vezes, que é colocar os ovos todos no litoral, particularmente em Lisboa e no Porto. Só para ter uma ideia, as pessoas, destes 16 mil milhões de euros, só cerca de 1.000 milhões de euros são colocados logo no alargamento da rede de metro do Porto, Lisboa e da área metropolitana de Lisboa. Então, neste caso, será necessário apresentar propostas de revisão deste projeto Câmara a Câmara ou por exemplo, através das comissões intermunicipais, como dizia o Ananias, isto para passar a palavra ao Diogo já a seguir? Eu acho que não é um órgão que representa quem foi eleito através do Conselho das Regiões, por exemplo, das comissões de coordenação das regiões, onde os conselhos das regiões são a representação dos vários municípios, por exemplo, no Alentejo constam todas as autarquias do Alentejo. Eu acho que aí é que faz sentido pensar a nível mais macro.
Por exemplo, Muito bem, Nuno. uma rede viária, Luís, só um bocadinho, estimular uma rede viária no distrito de Évora e depois não ter essa continuidade para Porto Alegre ou para baixo, não fazendo quebras na passagem do interior, não faz sentido. Acho que é preciso pensar macro. Muito bem. Diogo Vasconcelos, que análise faz este PRR, este Plano de Recuperação e Resiliência, e o facto desta obra do IP2 estar incluída? Diogo, ia-lhe pedir que ligasse o seu microfone porque está... Agora sim já o conseguimos ouvir. Relativamente ao EP2, eu acho que é obviamente uma obra que é de louvar ser acabada, porque faz falta a Évora e vai desviar muito trânsito da cidade e é fundamental neste momento fazê-la. Portanto, nesse aspecto, o plano de recuperação e resiliência é positivo. Mas o positivismo do plano de recuperação e resiliência acaba mais ou menos por aqui. Pouco mais tem de positivo, na minha opinião, o plano apresentado pelo governo. Para já, eu acho, isto parece-me que o governo às vezes dá a ideia daqueles tipos quando nós andávamos na universidade, que faziam sempre uns planos de estudo impecáveis, pá, e tinham ali tudo orientado, depois nunca seguiu nada daquilo. Isto é a ideia que me dá. Aqui há um ano tivemos já não me lembro o nome do senhor, o António, digam por mim, desculpem, que fez o plano de recuperação do país, como é que ele se chamava? Costa Silva. É parecido com o do PSD. Só muda o I. Ou da, ou o que é. Fez para já, com 50 mil funcionários públicos, ou 500 mil funcionários públicos, não arranjámos conseguisse fazer uma coisa daquelas. Portanto, tivemos que ir buscar uma pessoa fora, que eu acho fantástico. Pronto, passando à frente, ele fez aquilo, parece que ficou para lá esquecido em cima de uma secretária qualquer, e agora vem um plano de recuperação e resiliência novo, e aquilo não se entende bem o que é que se quer e qual é que é o fundamento disto tudo. E preocupa-me bastante, porque tem uma percentagem de investimento público na ordem dos 80%, uma coisa do género. Eu, ao contrário do Nuno, eu acho que não é grandes obras públicas que nos vão tirar disto. Eu lembro-me, cada vez que me falam em obras públicas e em recuperação da crise através de obras públicas, lembro-me da festa do Parque Escolar. E tremo logo, porque depois começo a lembrar-me de grupos lenas e por aí fora, e começo logo a ficar preocupado. Mais preocupado fico quando a Comissão Europeia esta semana vem dizer que o nosso plano de recuperação e resiliência tem uma grande propensão para a ilegalidade e tem falhas muito grandes ao nível do seguimento e da fiscalização da maneira de gastar o dinheiro. Eu lembro-me que nós, como dizia o Nuno também, temos um histórico péssimo em gastar dinheiro em gastar dinheiro a tempo e horas que vem da União Europeia. Portanto, este dinheiro que é para gastar, nós não temos, é que nem de perto nem de longe, é que as pessoas não conhecem bem os meandros destas coisas e as pessoas acham que se gastam 16 mil milhões de euros assim por dar cá aquela palha. Nós não temos estruturas. Por isso é que o governo vai canalizar muito para obras públicas, porque nós não temos, nem de perto nem de longe, as estruturas necessárias para aprovar, fiscalizar e executar uma coisa desta magnitude. Portanto, vai ser uma oportunidade perdida para darmos aqui ao setor privado uma injeção de capital que ele tanto necessita. Eu acho que o governo vai gastar dinheiro a mais em obras públicas. E depois há aqui muitos conceitos um pouco estranhos, é a transformação digital, está bem, mas o que é a transformação digital? Em que é que vamos fazer? Quais é que são as áreas? Nada disto está explicado, nada disto está claro, portanto é tudo muito cinzento e eu preocupo-me bastante toda a fiscalização deste dinheiro, porque tivemos o Presidente do Tribunal de Contas que saiu, tivemos o caso do Procurador Europeu, que é o órgão que vai fiscalizar estas bazucas que são distribuídas. Nada disto correu bem, nem no Tribunal de Contas, nem no Procurador Europeu, nada disto correu bem ao Governo, nada disto foi claro.
principalmente o caso do Procurador Europeu, então foi bastante escuro. Portanto, preocupa muito toda a execução deste plano, e espero que seja escrutinado ao cêntimo. Porque isto é a última oportunidade que nós temos nos próximos anos nós falta-nos ser ultrapassados por 2 países. Nós temos a oportunidade ou de ultrapassar 2 ou de passarmos para o último na União Europeia se não fizermos as coisas como deve ser. Muito Só bem. numa última nota, começou logo mal para o interior, porque tirando os exemplos já aqui referidos, tínhamos aqui a oportunidade de ouro de fazer uma ligação rápida de comboio a Beja e pôrmos o aeroporto de Beja a funcionar como é panágio em todos os países, em todas as capitais europeias em todas as capitais europeias, que é ter um aeroporto secundário para low cost a uma hora e tal de caminho do centro das cidades, que é o que temos em Londres, é o que temos em Paris, é o que temos em uma série de cidades europeias. Portanto, em Bruxelas, não percebo porque é que nós não podemos ter isso cá em Portugal. Bruno. E preocupa-me logo, desculpe, só acabar, preocupa-me logo que esta situação não esteja prevista, porque temos um aeroporto, as pessoas não conhecem o aeroporto de Beja, não conhecem a base da Força Aérea de Beja, e que está tudo feito. Portanto, é uma oportunidade perdida para o interior e começou logo mal e espero que corra melhor. Muito bem, Diogo, obrigado. Bruno, será necessário colocar também o aeroporto de Beja neste plano, mas olhando para ele, o que dizer deste PRR e da inclusão de algumas infraestruturas que já aqui vão sendo conhecidas? Falámos do IP2, naturalmente, que é a que mais está ligada aqui ao local onde vivemos, a Évora, naturalmente. Julgo que o IP2 é consensual, que todos concordamos que é um investimento prioritário para a região e para o país, e isso não está em causa. Aquilo que eu lamento é que o IP2 tenha sido um género de esmola dada à região quando tudo falta fazer. Parece-me triste a discussão que estávamos a ter, se deviam ser as autarquias, se deviam ser as CIMs, se deviam ser as CCDRs a dizerem ao governo o que é que o interior precisa. É triste é o país que tem um governo que não sabe o que é que o interior precisa. Ainda por cima, quando temos um Partido Socialista que se gaba e tem um lema com o Alentejo, com o PS, o Alentejo avança sempre, ou coisa assim desse género, e mais uma vez fica provado que, enfim, vai avançando. Muito devagarinho, se calhar pelo estigma dos alentejanos serem mais lentos, então também os investimentos são muito lentos, deve ser essa a ideia. Portanto, é um PRR, desse ponto de vista, insuficiente para todo o interior, não é só o Alentejo, para todo o interior é completamente insuficiente, e eu lembro que uma das áreas que está dentro da resiliência, que é uma das grandes áreas do PRR, é exatamente a competitividade e coesão territorial. E eu não percebo como é que se promove a coesão territorial não havendo investimento suficiente para o interior. É impossível não haver coesão territorial assim, desta forma. Sobre a necessidade de investimento público. Obviamente, para sairmos de uma crise, nós precisamos de 2 coisas. Investimento público e que as pessoas tenham dinheiro, nomeadamente protegendo os empregos e fazendo com que as pessoas saiam da crise. Eu não me parece que seja a melhor ótica para defender os privados, dizer que os privados precisam de injeção de capital só. Os privados precisam muito mais do que injeção de capital, precisam de uma economia a funcionar. Porque se tiverem uma injeção de capital com uma economia que não vai estar a funcionar daqui a 1 ano ou 2, vão continuar a ter risco de ir à falência. Portanto, o que os privados precisam é de uma economia que funciona. E uma economia que funciona é uma economia em que as pessoas têm dinheiro para adquirir produtos, para adquirir serviços, e para isso é necessário manter o emprego, por um lado, e por outro lado, retirar as pessoas da pobreza, e quando a pobreza está a aumentar mais do que nunca. E, portanto, prestações sociais, proteção de emprego e investimento público são também elas uma forma de ajudar o setor privado. E disso não tenho dúvidas. Agora, este desequilíbrio que existe ao nível do investimento previsto é que não é aceitável, porque, mais uma vez, coloca-se o país a 2 velocidades. E isso é que é preocupante. Além de que a injeção para os privados pode vir através de vários apoios para as micro, pequenas e médias empresas, através do orçamento de Estado. Ou seja, quando temos um PRR supostamente a funcionar bem, que prevê investimento público, o orçamento fica mais liberto para poder fazer outro tipo de investimentos noutras áreas da economia. E, portanto,
basta haver bom senso e esta análise global, que muitas vezes eu acho que falta no nosso país, esta análise global de poder saber utilizar todos os instrumentos de financiamento que estão à disposição para poder colocar a economia a mexer. Mas, de facto, falta muita coisa. Falta o investimento na digitalização e na modernização dos cuidados de saúde primários no interior, ou seja, temos cuidados de saúde primários, centros de saúde muito debilitados, temos redes viárias muito debilitadas. Eu julgo que devia ter havido uma maior preocupação ao nível da ferrovia, nomeadamente aquilo que são os terminais de mercadorias, a previsão dos terminais de mercadorias na ligação até Caia, e isso não está previsto neste PRR. Devia ser incluído muito a questão das águas e da rede das águas, devia estar prevista. Temos redes das águas muito debilitadas e na área climática e da transição climática, isso seria fundamental, ou seja, nós perdemos muita água fruto de uma rede que está obsoleta e, portanto, Portugal precisa de começar a investir nesta área, e isto cabia neste PRR, porque fala de transição climática, e investimento em transportes. Quando se fala em transportes não é só o metro que é preciso, não é? Nós aqui no Alentejo não é termos pouca oferta, é muitas vezes não termos oferta. Quer dizer, não existe oferta. Por exemplo, Estremoz, uma pessoa de Estremoz neste momento não consegue ir e vir no mesmo dia a Lisboa, com a rede expresso. E, portanto, isto é dramático. E, portanto, vamos continuar a apostar no êxodo do interior e vamos ter um interior desabitado muito em breve se não houver uma inversão de políticas. Portanto, importa executar este PRR. Se não mudar, continuaremos a ser críticos, mas pelo menos que o executem, porque a história recente realmente assusta. E eu não vou a outros quadros comunitários, vou ao último orçamento suplementar, onde ficaram 7 mil milhões de euros por executar, numa altura de pandemia e numa altura de crise. Ou seja, o governo tinha 7 mil milhões de euros para poder investir no país, no SNS, na escola, em prestações sociais, e decidiram não o fazer em nome da obsessão do déficit. Portanto, importa haver este bom senso de poder executar, não é gastar, é investir e executar para bem de todos nós. Muito obrigado, Bruno. Ora, vamos à segunda parte do nosso programa com o tema que nos traz o João Simas. Temos 14 minutos no máximo para falar sobre, João, vou aqui adiantar-me, conservadorismo e reacionarismo na ação política. É isso? É o tema que nos traz o João Simas. Vamos lá. Ora, o tema anterior ainda dava muito para falar, mas vou passar já a este. Isto é mais uma reflexão. Eu costumo distinguir, não sou eu, entre duas palavras que às vezes são confundidas. Uma coisa é um conservador. Um conservador geralmente não quer grandes mudanças significativas, é tradicionalista, isso. Mas argumenta com alguma racionalidade. E é uma pessoa geralmente pacífica e respeitadora. Eu dou exemplos históricos, sei lá, Churchill era extremamente conservador, no entanto, perante Hitler, ele tomou a posição, vamos combater este indivíduo, não permitimos isto. E podia dar exemplos até portugueses, olha, um que foi ainda ministro no outro regime, Adriano Moreira, mas é uma pessoa que é racional nas suas explicações, estratégicas, etc. O reacionário já é uma coisa diferente, o reacionário reage sempre à mudança e reage emotivamente, de forma agressiva, com pouca racionalidade, tem um pensamento geralmente dicotómico, isto é, aos bons e aos maus, aos pretos e aos brancos, e não há lugar para outro espaço. Reage com preconceitos em nome de um passado idealizado, de consantos, heróis, etc. E eu ando preocupado com certas coisas. Estou a ver a promoção, por exemplo, de indivíduos que cometeram massacres na guerra colonial. Quando estou a falar disto, estou a distinguir muito bem os soldados que foram para lá, e a maior parte dos militares, mas há aqueles que abusaram muito da situação, matando civis, etc. Como estou preocupado com outras situações. Por exemplo, na última Assembleia Municipal de Évora, um pouco de forma desousada, falou-se de um caso internacional de alguém que é perseguido na Rússia. Sim, senhora, estou contra as perseguições. Mas é bom ter em conta que há por aí muitas situações, e eu refiro aqui ao lado da Espanha, a presos políticos, podem dizer que não é bem assim, que são ao abrigo de uma lei terrorista, mas é antiterrorista, mas isso é uma lei que vem ainda do franquismo.
como o Pablo Hasél, que criticou a corrupção da família real. Temos aí pela Europa fora a Hungria e a Polónia com casos cada vez mais difíceis. Temos aqui um país da NATO, a Turquia, com milhares de presos políticos e pessoas que foram expulsas, e até temos ex-colónias como Moçambique, onde regimes altamente reacionários como a Arábia Saudita financiam massacres no norte de Moçambique. Portanto, porque é que nós vamos eleger aqui um tal Navalny, que é uma pessoa que neste momento a Amnistia Internacional deixou de considerar como prisioneiro de consciência, visto que ele promove a xenofobia e o racismo, isto dito pela Amnistia Internacional. Ele, por exemplo, ele defende a expansão da Rússia, não apenas ao aumento com a Crimeia, mas com outras regiões da Ucrânia, é contra os muçulmanos de imigrantes e contra as minorias que vivem na Federação Russa. Portanto, temos de ter muito cuidado com estas coisas, não promover certas pessoas. Assim como posso dar outros exemplos agora completamente diferentes, como a manipulação de um certo passado recente. Há bocado falou-se aqui das águas. As águas. Nós todos sabemos que foi entregue a água em alta a uma empresa pública que agora é dirigida pela EPAL. Portanto, não vale a pena andar sempre com essa conversa que a culpa da conduta para os canaviais e outros sítios, que é da Câmara, aquilo é da EPAL, e isso provoca grandes problemas na rede viária, nessa direção, assim como na rede de esgotos. Portanto, não vale a pena andar a manipular com essas coisas. Como me parece que é um exagero a certa linguagem moralista. Eu, quando ouço certas palavras como vergonha, traidores, etc., fico logo atrás. Porque isto não explica nada. Não resolve nenhum assunto. Como outras situações de xenofobia, olha, até posso dizer parece quase inocente, uma certa xenofobia pacóvia. Eu vejo aí para redes sociais e noutros lugares, sempre a dizerem que o presidente da Câmara é de Montemor, ele devia ir para Montemor, regressar a casa. Nós até temos bons exemplos em Évora olha, até posso começar por um dos presidentes com mais prestígio no nosso país foi Abílio Fernandes, que era moçambicano e de origem goesa. E até muitos eborenses que foram conhecidos a nível mundial, como por exemplo Cotileiro, foi preciso saírem de Évora para serem conhecidos, não é? Isto de uma pessoa ter nascido num sítio não significa que vá lá viver a vida toda, nem que perca direitos só por ter nascido noutro lugar. Eu próprio me sinto ofendido com isto. Eu vivo há dezenas de anos em Évora, andei aqui no Liceu de Évora, mas não nasci cá, então não tenho o direito de participar nestas coisas como outros. Porque é que se há de me dar sempre a atacar as pessoas por terem nascido no outro lado? E ainda por cima, neste caso, referiu o Presidente, ele andou aqui no Liceu, foi e é professor da Universidade de Évora, já o pai dele andava em movimentos políticos, e ele também, mais novo, na CDE, antes do 25 de Abril, e agora tem que ser discriminado porque não nasceu cá, porque não, portanto, nós temos que ter algum cuidado com estes reacionarismos que andam aí nas redes sociais contra pessoas, contra os ciganos, contra estes, contra aqueles, porque isto não contribui em nada para a democracia. Portanto, foi nesse sentido. Muito bem. Muito obrigado, João. Dei mais tempo ao João, naturalmente, por lançar o seu tema. Isto foi rápido. A vós peço-vos... Foram 6 minutos, era o tempo necessário, mas nós naturalmente temos menos tempo e tenho de vos dar menos tempo. Ananias, primeiro comentário, para depois passar ao Nuno. Muito obrigado, Ananias. O título do tema do João é enganador, o João queria falar de outras coisas, não propriamente de reacionários ou de conservadores. Então a xenofobia... O que é reacionário ao conservador a gente já sabe. Mais ou menos, não somos históricos, mas sabemos. Agora, há outras coisas que foram levantadas que interessa dizer. É que, na verdade, nós sabemos também que o tal russo poderá não ser flor que se cheire, mas para nós, os direitos humanos... Porque é que escolheram esse? Tanto têm que ser cumpridos. Tanto têm que ser cumpridos na Rússia, como na Espanha, como no outro lado qualquer. Portanto, claro, e porque é que escolheram isso? A questão não está por aí. Onde vir mais, se houver mais, onde vir mais, com certeza. Portanto, aliás, a CDU que conhece também estas coisas, poderia ter também feito alguma moção no sentido de
reservar-vos só direito nos locais, como falaram. Não, porque a Assembleia Municipal é a Assembleia do município de Évora, não sim, é da Rússia. Não, mas é uma Assembleia que, penso eu, preza os direitos humanos, isso penso eu, não é? Agora, em relação às águas, enfim, há uma frase que gosto muito de ouvir ao Sr. Presidente da Câmara, que é o estamos a acompanhar. Felizmente o Sr. Presidente da Câmara está sempre a acompanhar e nós também dormimos bem com isso. A acompanhar e a pagar. Agora, toda a gente sabe, eu não falo na questão do seu Abílio Fernandes, se é racismo, se é de ser, vamos só à questão das águas. Eu acho que já aborrece a questão das águas e a questão da dívida já aborrece. Quer dizer, o que é facto é que, com a questão das águas e da dívida andamos há 8 anos sem fazer nada, isso é que é verdade. Toda a gente sabe que aquela história dos canaviais, que é das águas de Portugal, toda a gente sabe, foi o PS que errou naquela altura, não devia ter feito, isso é um assunto claro e já foi reconhecido, mas a desculpa para não fazer nada até agora é de facto a dívida e o PS. Isto não pode ser e continuar para não fazer nada. Tem as obras que há aí no Salão Central, Garcia de Rezende, para etc. sair daqui, nunca mais saímos daqui, porque na verdade se continuamos a empurrar com a barriga e a culpar sempre os 100 anos anteriores, estamos tramados. Não há nada a fazer. Portanto, eu penso é que o João enganou a gente com este tema. Nuno Alas, o que análise faz a este tema lançado pelo João Simas? Isso foi desviado do tema, porque lá está. Temos que ver a responsabilidade de cada um. A água dos canaviais não é da freguesia dos canaviais. João, vamos ver o que é que o Nuno tem a dizer sobre este tema que o João nos trouxe. O tema nem sequer deu para agora, em função daquilo que o João trazia, nos fomos aqui adaptando e estudando as coisas. É assim, eu em parte concordo. É assim, eu também neste momento tenho alguma dificuldade em frequentar redes sociais quando ela está empejada de reacionários e de conservadores e de reacionários e de gente que ao primeiro estalido dispara para todo lado, e eu sinceramente já começo a faltar muita paciência para isso, mas tenho boa opção, é não ir lá muitas vezes, ou ir lá fazer aquilo que entendo e não andar lá. Tenho tentado nos últimos tempos, no último ano, 2 anos, informar mais através dos meios de comunicação social, sendo certo que, há aqui o Luís, que está ligado é jornalista, está ligado a esta área, nem sempre os meios de comunicação social são totalmente isentos, mas nós com algum filtro conseguimos tentar perceber o que é que se passa. Mas fugindo desse mas esgoto, normalmente são factuais. Sim, mas fugindo do esgoto do que muitas vezes se tornam redes sociais, e que é preciso fugir de lá e não tomar a sério tudo o que se diz por lá. Eu pensava nestas questões até porque ainda há pouco tempo tivemos aí um reacionário, um deputado do PS que veio sugerir demolir o padrão dos descobrimentos por ser uma obra do regime de Salazar, do Estado Novo, e porque isso revelava algum positivismo na história que Salazar, e que durante o período do Estado Novo esse positivismo existia e, portanto, que ele não concordava com isso. Eu pensava até que o deputado depois foi verificar e tentar perceber um bocadinho que este deputado, Ascenso Simões, era alguém ligado à história e que estudava isto há muito tempo. Não, mas ele é um intelectual licenciado em contabilidade, que vem ali do eixo Trás-os-Montes, Beira-Interior, Covilhã, portanto, do eixo Vara-Sócrates, e que de repente se lembrou de dizer assim uma coisa destas, não sei porquê, para algum tempo de antena, com certeza. Portanto, reacionários destes, não muito obrigado, que a história, quando é apagada, é que cria graves problemas aos países, não é quando ela é reconhecida e muitas vezes quando é desculpada. Quanto ao caso Navalny, eu na Assembleia Municipal dei conta de membros da bancada do PCP a defenderem o Partido Comunista enquanto o único partido de oposição face ao partido de Vladimir Putin, que é o partido da Rússia, que se assume como um partido de centro e conservador. O PCP em Portugal vir defender a atitude de Putin, acho que é um bocado estranho, até porque o Partido Comunista na Rússia... Ninguém defendeu Putin. Aliás, o Putin tem sido defendido... Não. Foi defendido que o único partido os oligarcas russos têm sido que existe na Rússia é o Partido Comunista Russo. O Partido Comunista Russo não passa de um fantoche nas mãos daquilo que Vladimir Putin quer. É porque é verdade. Porque não tem nada a ver. Não se conhece qualquer postura da oposição do Partido Comunista Russo relativamente ao partido Rússia, que é um partido conservador e de centro, que Putin criou para fazer uma oligarquia e controlar o país de uma ponta a outra.
É assim, se na Avália é boa reza ou não sei se é, não o conheço. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tenho essa oportunidade de o conhecer. Agora, não posso concordar com um país que envenena quem tenta falar contra nem eu quem concordo, governa nem o país. Muito bem, Nuno, obrigado. Não estou a dizer que tu concordas, João. Diogo Pestana Vasconcelos, vamos lá, a sua análise a este tema que o João nos trouxe, conservadorismo e reacionarismo na ação política. Pois. Este é um tema que a gente vai estar aqui a falar durante muitas horas, porque na realidade é o que nós mais temos hoje em dia na ação política, é reacionarismos e uma total... Eu acho que as redes sociais fizeram muito mal à cabeça de muita gente e é talvez por aí que as pessoas mais se identificam agora. Por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, no tema que trouxe há bocado dos ciganos e dos cães. Eu, como vejo, o problema é: há um acampamento de ciganos que está acampado, não sei se são terrenos privados, se não me interessa, também não é para aqui chamado, mas se forem privados não deviam, onde estão os indivíduos que, volta meia volta, roubam cães a pessoas, a outros cidadãos do nosso país. Portanto, isto tem que ser resolvido, porque não é natural, nem é aceitável numa sociedade de direito que uma pessoa tenha o cão fechado em casa no canil e já pela segunda vez, neste caso, que é um canil que eu por acaso conheço, já é a segunda vez que foram lá buscar o cão e a segunda vez que o foram buscar ao mesmo sítio. Portanto, é óbvio que tem que haver uma intervenção policial, é óbvio que as pessoas que fazem isto têm que ser presas, é óbvio que tem que se atuar sobre esta situação toda. O que é que se passa nas redes sociais e na opinião pública? É isto que o Bruno disse há bocado, que é e tal, vamos pegar fogo ao acampamento e vamos acontecer, vamos não sei o quê. Lá está, é a extrapolação de um caso que não tem mais do que um caso de polícia. O que é que se passa? Pois é toda uma envolvente, que as pessoas depois começam-se a acusar de extremismos de um lado e racistas de um outro, e uns racistas são extremistas, outros são de extrema esquerda, outros são de extrema direita, porque depois começam a dizer, pois os gajos roubam e tal, e aquilo tem que ser tudo que é cigano, tem que ser preso e tudo que é... Quando no fundo estamos aqui a fazer um papel que devia ser feito pelo Estado. Tudo isto devia ser feito pelo Estado. O Estado devia acompanhar aquelas crianças que, desde que fecharam as escolas, nunca mais puseram um pé em sala virtual nenhuma, não têm computadores, nem têm internet, nem têm meios disponíveis para assistir às aulas. Portanto, isso é uma função do Estado. O Estado devia ver isso. O Estado devia, através da polícia, intervir e prender as pessoas que destas comunidades que praticam os furtos e que aterrorizam, digamos assim, como agora como a PSP fez um comunicado de insegurança no Alto dos Cucos. Portanto, isto é um exemplo daquilo que é o que acontece, o que devia ser feito, o que não se faz, e depois todo um ruído que se gera à volta de uma situação que lá está, como o João dizia há bocado e muito bem, que depois automaticamente polarizamos os discursos. E de um lado estão os racistas e do outro lado estão os defensores dos fracos e oprimidos. Isto acontece em muitas situações da nossa sociedade. E estamos a extremar a sociedade. E depois o que é que acontece? Acontece que toda a ação tem uma reação. Eu estou farto de dizer isto e as pessoas não me ouvem. Mas toda a ação tem uma reação. E por cada vez que aparece uma pessoa chamar nomes a outra, há uma pessoa que se radicaliza porque é a pessoa que foi ofendida, ou a pessoa que ficou ofendida, ou a pessoa que foi roubada, ou a pessoa que se achou ofendida por essa questão. Portanto, imaginemos, agora, só para acabar, a questão que foi falada há bocado terminar, Diogo, para dar a palavra ao Bruno, do João já ultrapassamos o nosso tempo.
da questão da guerra em Angola, da guerra e do Marcelino da Mata, que foi agora que morreu. Esse foi da Guiné. Sim. E tens razão, suscitou esta celoma toda. De um lado os consideravam um herói nacional, de outros consideravam um assassino. Cada vez que aparece uma pessoa a chamar assassino, há uma pessoa do outro lado que se radicaliza da mesma maneira que cada vez que aparece uma pessoa... Então, Ficou clara, julgo que ficou clara. Não podemos continuar assim, não podemos continuar a discutir. O Diogo aqui nos quis explicar desta polarização de um lado e do outro. Na nossa sociedade. Bruno Martins, não nos leva a nada. Bruno, que análise e comentário lhe apraz fazer depois de todas estas intervenções até, não só aquela que deu o arranque do João, não é? Que confusão de temas. Luís, vou ser rápido, já vi que estás aflito com o tema. Agradeço. Não vou alongar muito. Eu devo dizer que acho que como as democracias mais saudáveis são as democracias que sabem evoluir e respeitar as individualidades, os direitos das pessoas que decidem viver num determinado local e conseguir olhar para a pluralidade, perceber que nós somos mesmo um arco-íris, somos pessoas muito diferentes, existem pessoas muito diferentes com formas de pensar muito diferentes. E neste caminho, de facto, e apesar das óbvias diferenças entre conservadores e reacionários, há algo que os une. É esta barreira à evolução, esta barreira muitas vezes à dignidade. Por isso é que muitas vezes conservadores e reacionários estão juntos contra a morte assistida, estão juntos nas questões dos direitos dos animais, estão juntos nas questões contra os direitos das pessoas LGBT, estão juntos contra a adoção de crianças por famílias que não são tradicionais. E isto são impedimentos que são os conservadores e os reacionários que nos dizem, que nos impõem. E, portanto, eu considero que nós precisamos de evoluir, precisamos de abolir o conservadorismo e o reacionarismo do planeta, do nosso país. E ele existe à esquerda e à direita, e temos que ser claros. Porque senão caímos no ridículo, e agora falando e acabando com a política internacional, de defendermos alguns regimes, Venezuela, etc., e acharmos que outros regimes são maus, Israel, etc. Não, nós temos que ter esta capacidade de perceber o que é a liberdade, o que é a importância da liberdade, e que não há ditaduras boas e ditaduras más. Há ditaduras, não há opressões boas e opressões más, há opressões. Não há restrição de direitos bons e restrição de direitos maus. Não, há restrição de direitos. Nós temos que ter esta capacidade, não olhar o mundo consoante uns certos óculos que nós temos. Temos é que respeitar, essencialmente, valores cruciais e respeitar também as individualidades. E, portanto, e nisso, conservadores e reacionários muitas vezes estão de mão dada, o que é pena. Posso dizer uma coisa? Muito bem. Posso dizer só uma coisa? 3 segundos, Rápido. João, 3 segundos. Rápido. Eu nunca defendi aqui nenhuma ditadura, nem defendo. E não admito que alguém me venha dizer que eu ando a defender as ditaduras na Rússia. Não tem nada a ver com isso. Eu não defendo, é gente xenófoba muito bem. Quer expulsar os outros. Aí não. Fica João, eu também claro. não disse isso. Mas na tua bancada, também não disse isso, mas na bancada da CDU houve claramente na discussão na Assembleia Municipal uma clara defesa do muito partido. Bem. Isso fica Disse é que o partido agradeço a vossa... era o Partido Comunista Russo. Ora, a oposição não significa... João, peço desculpa, mas tenho mesmo de interromper porque o tempo já lá vai. Obrigado. Obrigado, João Simas. Agradecer ao Bruno, porque o Bruno foi super sintético e afinal, acabei por dar ainda estes isso parece a oposição do PS ao Bruno e ao João Simas. João Simas, Ananias Quintana, Nuno Alas, Diogo Vasconcelos e Bruno Martins, muito obrigado por estarem connosco mais uma vez nesta Praça do Município, que está disponível também para ver em vídeo no meu canal 121-124, na página de nfm.com. E claro, para ouvir novamente, para quem nos segue à quinta-feira, no domingo, às 18 horas. Tenha a continuação de uma boa semana.